Salve Maria Santíssima, seja muito bem-vindo. Feliz 2024 para todos vocês. Que Deus os abençoe. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Jesus venha abençoar você e que Nossa Senhora venha encher os lares de cada um de vocês com a paz. E nós queremos começar. Ontem estávamos na missa, que é o dia de Nossa Senhora, Mãe de Deus, dedicada ao Theotokos. Já fizemos vídeo sobre isso. E então deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E vamos começar com uma Ave Maria, para que Deus venha nos abençoar e nos esclarecer nesse dia. Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nós vamos fazer um vídeo. Aliás, estou indicando, fazendo propaganda desde já. Nós vamos fazer um vídeo voltado a Nossa Senhora de Guadalupe, já que eu estou lendo sobre a aparição de Nossa Senhora, desse livro aqui, maravilhoso. É livro da minha Biblioteca Católica. Recomendo. Se você não tem, vá atrás desse livro, que esse livro é maravilhoso para enriquecimento da fé. E nós vamos fazer um vídeo sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Mas eu já li, só para vocês terem ideia, eu já li hoje, ontem e hoje, né? Então eu estou lendo, estou achando magnífico. Faz uma explicação resumida de cada experiência. Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Guadalupe na Espanha, Nossa Senhora do Monte Ibérico, que eu acho uma história magnífica, Nossa Senhora da Guarda, Nossa Senhora de Troyes, Nossa Senhora de Garaizon. Aliás, de Troyes também uma história maravilhosa. Então, cada história é maravilhosa sobre as aparições de Nossa Senhora. E nós vamos fazer um vídeo sobre Nossa Senhora de Guadalupe no México, datado do ano de 1531. E aí nós vamos, claro que são três visões. Nós vamos estar comentando sobre as três visões. Aliás, eu que vos falo, sou nascido no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, inclusive uma imagem linda dela aqui. E ganhei uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe no meu aniversário. Fico muito grato. Ano passado, ano retrasado, ano 2022, eu fui em Curitiba e fui na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, a igreja do Padre Manzotti. Só que o Manzotti não estava porque, não sei se vocês sabem, no ano 12 de dezembro, que é o dia do meu aniversário, de 2022, foi o dia da morte do Padre Jonas Abib. Então, houve um desencontro, faz parte. Então, vamos começar aqui o texto bíblico que nós vamos trabalhar. É Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48. Palavra do Evangelho da Salvação, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Ouviste o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Pois ele fez nascer seu sol sobre os maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos.
Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos lá. Primeira coisa que te deixa bem claro, vamos pegar aqui o livro de Santo Agostinho, deixa aqui, que está bem embaixo do livro. Aqui o livro de Santo Agostinho, Sermão da Montanha. Nós vamos estar trabalhando, praticamente encerrando o livro 1. Já que esse livro aqui, são 3 livros que tem aqui, na verdade. Tem a biografia de Santo Agostinho, o livro 1, que é voltado a Mateus 5, e o livro 2, que é voltado a Mateus 6 e 7. Ok? Então vamos lá. Eu vou estar trabalhando a partir do capítulo 13. 13? É. A partir do 13? Não é a partir do 16. Não lembro. Sei que nós vamos lá. Do 13 em diante, nós vamos estar comentando muitas coisas. O 13 fala sobre cortar os membros. Eu acredito que é a partir do. Não, a gente leu aqui sobre o capítulo 16 também. Aí vamos começar no 17 e vai até o capítulo. Desculpa, gente, quem sabe faz ao vivo, até o 23. Onde disser Mateus capítulo. Na verdade, gente, Mateus capítulo 5. Na verdade, começa do 18, porque o 17, já avisamos em vídeos anteriores, nós fizemos uma menção honrosa há 2 vídeos atrás desses grandões que a gente tem. A gente fez uma menção honrosa sobre o capítulo 17, dizendo que não ia se fazer sobre ele. Então, capítulo 18 até o 23 do livro. Então, esse resumo que você está vendo é dentro dessa linha. Então, o que acontece? Nós estamos falando muito sobre casamento. E agora, nós vamos transitar entre as pessoas que nós amamos com as pessoas que nós, entre aspas, odiamos, os tais inimigos. Então, Santo Agostinho deixa bem claro as seguintes situações. A alma fiel corta os membros que lhe impedem a entrada no reino dos céus e se não deixa abater pela dor. Vencer um hábito vicioso na área sexual, no juramento, no amor aos inimigos, é algo que é trabalhoso e algo que é laborioso. Gente, me perdoa aqui que teus vizinhos estão numa maior gargalhada, uma gritaria, mas a gente vai continuar fazendo vídeo assim. Passa aqui pelo corredor e o pessoal passa gritando aqui. E hoje, então, crianças, está acontecendo isso. Tolerar tudo em nome da fidelidade conjugal, com exceção da fornicação, não praticar nada sexual fora do matrimônio, falar a verdade e ser confiável pelo exemplo de vida, não pelos juramentos assíduos, sem maus costumes. E outra coisa, romper com os maus costumes é um sinônimo, que é de ter fome e sede de justiça. Então a pessoa que insistentemente luta contra essas coisas são pessoas que estão famintas e sedentas da justiça de Deus. Uma coisa que me deixou bem claro foi essa analogia de Santo Agostinho de a diferença entre mansidão e misericórdia. Eu vou pegar essa fala aqui e eu queria dar uma voltinha lá no original
para a gente dar uma olhada no que o Santo Agostinho quis realmente dizer com isso, porque eu confesso que essa parte é bem delicada, bem complicada de se entender. Nós vamos tentar ler pausadamente, devagarzinho, para a gente entender o que ele quis dizer. Mas o que a gente coletou, assim, a grosso modo, foi o seguinte: suportar as fraquezas dos outros e ajudar o próximo na medida das tuas forças. É mansidão ou é misericórdia? Então vamos parar aqui nesse ponto e nós vamos lá na leitura original. Se eu não me engano, está no capítulo 18 do livro, que é aqui, página 70. Diferença entre manso e misericordioso. Nessa labuta, quando sentires a dificuldade e trilhando teu caminho duro e áspero, fores sitiado por tentações várias e vires a rebelião dos hábitos passados estourar por todos os lados, e tiveres medo de não cumprir o que começaste, então toma conselho para mereceres um auxílio. Que conselho será esse não suportar a fraqueza dos outros e ajudar o próximo na medida das tuas forças, tu que desejas socorro divino? Por conseguinte, vejamos o preceito de misericórdia. Parece que manso e misericordioso significam a mesma coisa. Porém, há uma diferença. O manso, de que já tratamos acima, por causa de sua piedade, não contradiz as palavras divinas, que condenam seus pecados, nem as declarações de Deus, que não consegue entender. Contudo, aquele que não é contraditado não recebe do manso nenhum benefício positivo. Já o misericordioso, quando não resiste, assim procede porque a resistência tornaria o outro pior. Então, o manso, ele sempre coloca à frente a justiça. A justiça, porque ele está muito próximo daquela figura do homem que está faminto e sedento de justiça. Enquanto o misericordioso, pelo ato da misericórdia, ele abre mão daquilo que é de direito dele para que o outro não seja prejudicado. Esse é o misericordioso. O manso não faria isso. O manso simplesmente se guarda. Só que aí que está o negócio. A Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando ele fala ama o teu próximo como a ti mesmo, ele coloca um elemento de mansidão e um elemento de misericórdia no mesmo ato. Onde o amor é um ato de mansidão e o amor é um ato de misericórdia. Onde um não contradiz com o outro, mas um completa o outro. Porque enquanto a mansidão olha para a individualidade, a misericórdia olha para a parte social. Então ele constrói o cristão enquanto indivíduo e enquanto um ser social. Simples assim. O manso, por causa de sua piedade, não contradiz as palavras divinas que condenam os seus pecados. Aquele que não é contraditado recebe no manso nenhum benefício positivo. O misericordioso, ele não resiste. Mas ele não resiste como? Ele não, se for necessário abrir mão de algo peculiar, de algo pessoal, ele abre mão para que o próximo seja prejudicado. É mais ou menos assim. O manso, ele se guarda, onde ele não permite que se cause a irritabilidade, onde ele não se entrega à ira, onde ele não se entrega à avareza, onde ele não se entrega à luxúria, ele não se entrega à soberba, ele não se entrega à gula, ele não se entrega à preguiça. Qualquer um dos 7 pecados capitais, por amor a si mesmo. Para que a sua alma não se perca, porque ele não quer contradizer aquilo que a justiça divina determina. Então, o manso, ele é manso por causa da justiça divina. Porque ele está querendo alcançar a justiça divina. Ele é o faminto e sedento da justiça de Deus. O misericordioso,
Ele é o próximo passo. Ele é aquele que já tomou o passo da mansidão. É aquele que já tomou o passo da esperança. E está pronto para abrir mão de sua própria esperança para ajudar o próximo. Então são graus diferentes. Enquanto a mansidão está aqui, a misericórdia está aqui. Por quê? Só um verdadeiramente manso teria capacidade de abrir mão de algo seu para ajudar o próximo. E aí, todos esses dois, tanto a mansidão quanto a misericórdia, te ajudam a caminhar em direção da paz perfeita. Que aí você ganha mais um degrau, onde você encontra o dom de ser pacífico, de ser uma pessoa cheia da paz de Deus. Toda vez que nós vamos para a missa, nós, depois de fazermos todo o processo eucarístico, todo o processo de ato de contrição, chegamos no momento de receber a paz. Quando o padre está em persona Christi, abençoa toda a congregação e você recebe a paz de Cristo. A paz de Cristo está com você. E você, naquele momento, tem a oportunidade de liberar a paz para o seu próximo. E o próximo liberar a paz para você. Onde você é repleto da paz divina. Só que a partir do momento que a paz frutifica em você, através dessas caminhadas das bem-aventuranças, você alcança a paz perfeita. Mas aí tem uma exaltação que Santo Agostinho deixa aqui para nós. Que a justiça dos fariseus, que é posta à mesa para nós, consiste em não ultrapassar a medida de vingança. Ou seja, você é permitido vingar, mas até aqui. Aqui está um ato de misericórdia. Quando você tem por respaldo da Bíblia como permissão de ato de mansidão, de praticar uma dose de vingança, mas pela misericórdia de Deus que age em você, você não vingará ninguém. Não se vingará em ninguém. É isso. Perturbado pela ira, o homem costuma vingar-se de modo imoderado, impossibilitando de cumprir Êxodo 21, 24. Vamos ver aqui rapidinho. Aqui eu vou pegar pela Bíblia do celular. A Bíblia do celular. Êxodo 21, 24. De acordo com a Bíblia Católica, Ave Maria. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, e continua. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Vai até o versículo 25. Isso é o nome da vingança moderada. Mas mesmo a vingança moderada, praticada pelo dom da mansidão, pela virtude da mansidão, ela é uma tentação. A paz perfeita, ela só vai ser alcançada quando você abre mão de se vingar. A paz perfeita não busca nenhum tipo de vingança, incluindo o agouro. O agouro. Eu quero pegar lá, já que está aqui no Pentateuco, na Torá, sobre agouro na Bíblia. A gente fazer uma Deuteronômio
Vou pegar, tem várias citações. Vou pegar aqui Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. Vamos lá. Bíblia Católica. A partir do versículo. Ah, vamos lá. Aqui. A partir do versículo 10. Olha aí, fugindo um pouco da linha aqui. Deus se acha no meio de ti. Quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha. Não te porás, não, nem que se dê a adivinhação, astrologia, aos agouros e ao feiticismo. O que seria o agouro? Quando você ora para alguém se dar mal. Você faz uma oração ao invés de abençoar alguém, você faz uma oração amaldiçoando alguém. É o erro de Balaão. É o mesmo erro de Balaão. A magia, a invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão essas práticas. E por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros, os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. O Senhor teu Deus suscitará entre os teus irmãos um profeta como eu. Desse profeta é Jesus Cristo. Se profecia é voltada a Jesus Cristo. E é a ele que devereis ouvir. Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, quando lhe disseste no dia da Assembleia: Oh, não, eu não ouça eu mais a voz do Senhor, meu Deus, nem torne a ver mais esse fogo ardente para que eu não morra. E o Senhor lhe disse: Está muito bem o que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta como tu, dentre os teus irmãos, minhas palavras porei de sua boca, e ele lhe fará conhecer as minhas ordens. Mas ao que recusar ouvir o que ele disse é de minha parte, pedirei contas disso. Tranquilo, isso no Pentateuco, falando sobre Jesus Cristo. Então, tem toda essa questão. E o agouro, ele permite, é uma oração que é uma vingança falada. E a linha que Santo Agostinho coloca é que você saia da suma discórdia para a suma concórdia, ferindo e abrindo mão de si mesmo. Aliás, Jesus Cristo deixa bem claro que aquele que não odiar a si mesmo não poderá ser meu discípulo. Não pagar mal com o mal, o grau máximo de misericórdia. Esteja pronto para responder com o bem, não resistais o mal. Oferecer a outra face, cuidar dos outros como filhos amados, é um ato perfeito de misericórdia. Tolerar pacientemente as fraquezas daqueles para os quais deveriam buscar a salvação. A culpa deriva de uma fraqueza de espírito. Quando Jesus fala a outra face, Santo Agostinho faz todo um estudo profundo a respeito disso. E gostaria de abrir, eu vou ver se eu instalo essa Bíblia aqui, para não ficar abrindo. Porque a Bíblia que eu tenho aqui é a Bíblia em inglês, já que eu dei aula em inglês esse ano, então eu peguei algumas citações em inglês e passei para os meus alunos. Então, eu vou ter que instalar uma Bíblia em português mesmo. Vamos ver aqui, a Bíblia Ave Maria. Geralmente eu uso a Bíblia aqui do meu lado, mas hoje não está aqui comigo. Vamos lá, Bíblia Ave Maria. Aliás, tem uma Bíblia aqui com. Não, obrigado. É uma Bíblia bem interessante aqui. Vamos lá então. Bíblia Católica. Vamos lá.
A face é algo que se reconhece de uma pessoa. Simples assim. Agora vamos à leitura de 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 20 a 21. Sim, tolerais a quem vos escraviza, a quem vos devora, a quem vos faz violência, a quem vos trata com orgulho, a quem vos dá no rosto. Sinto vergonha de o dizer. Temos mostrado demasiada fraqueza. Entretanto, de tudo aquilo de que outrem se ufana, falo como insensato, disso também eu me ufano, eu me orgulho. Porque é um motivo de orgulho. Quando você deixa, inclusive ele usa 2 palavras, menosprezar e se deixa desprezar. Quando um discípulo de Cristo é desprezado por ser cristão, deve estar preparado para sofrer desprezo nas honrarias desse século. Isso é verdade. E aí vem um conto que é citado pelo Santo Agostinho, que é um conto que aconteceu com o apóstolo Paulo, São Paulo, que começa no versículo 22, mas a gente vai pegar a partir do 23, tá bom? Ele é colocado de frente a frente para ser julgado. E vamos lá. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: Irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas Ananias, sumo sacerdote, mandou aos que estavam ao seu lado que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí assentado para julgar-me, segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os assistentes disseram: Tu jurias o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não falarás mal do príncipe do teu povo. Então, ele, inclusive, vendo que havia uma situação aí, ele acabou pedindo para que fosse julgado como cidadão romano. Muitos conseguem dar outra face, mas não conseguem amar os que o golpeiam. É um desafio. Porque não adianta você apanhar sem motivo. Deve ser observado com respeito aos bens temporais, que podemos chamar de nossos, representado pela túnica e pela veste, se desprezamos algo necessário. Quanto mais os produtos supérfluos. Quando se fala da veste, você precisa entender que a veste ela é mais genérica do que a túnica. A justiça verdadeira consiste em quê? Suportar com misericórdia as enfermidades daqueles que desejamos ver curados. Ele faz uma citação aqui de Mateus 5,41, que é essa aqui, bem específico, né? Se alguém vem obrigar-te a andar 1.000 passos com ele, anda 12.000. Então você anda porque você quer ver aquela pessoa curada. E a misericórdia nos leva a suportar misericordiamente as fraquezas alheias. Então são três os níveis, inclusive, que separam a mansidão da misericórdia. E o último nos leva a justamente andar a segunda milha. É bem específico. Né? Nós temos também 2 tipos de ofensa: as restituídas e as não restituídas. A ofensa não restituída atrai em nós um sentimento de vingança para adquirir um certo conforto. Porque aquilo que você perdeu foi muito forte. E, gente, eu escutar uma palavra dessa realmente é uma palavra para mim. Porque
Eu passei por duas situações. Duas situações. Que primeiro foi de uma pessoa com quem me relacionei. E a principal delas, essa era direto com Deus. Foi em relacionamento, relacionado à morte do meu pai. Realmente é curioso como é que é a mente do ser humano. Quando você tem uma ofensa não restituída, você precisa matar esse sentimento de vingança dentro de você. E isso é muito difícil. O espírito presunçoso, ele procura tais paliativos. Já o prudente e o forte, ele procura suportar misericordiosamente. Isso é muito difícil. Não se proíbe a vingança que serve de correção, mas só quem pode aplicar é o homem cujo amor superou com grandeza o ódio, como um pai que corrige o próprio filho. Mateus 5,44, que está escrito assim: Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. E em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, diz assim: Porque o Senhor castiga aquele que o ama e pune o filho a quem muito estima. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, vai fazer uma abordagem da seguinte forma. Vamos ver aqui rapidinho. Descer. O servo que, apesar de conhecer a vontade do seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, ignorando a vontade de seu senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes, porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar alguém dele, mais se há de exigir. Busque a correção por amor e não a vingança por ódio. E aí nós vemos o caso de Elias, em 1 Reis 18:40, onde Elias diz: Tomai agora os profetas de Baal, não deixei escapar um só deles. E eles os agarraram, Elias levou-os ao vale de Quizon e ali os matou. Lembrando que isso aí era uma ordem explícita de Jesus. Então existem situações e situações. Mateus capítulo 19, versículo 19, diz assim: Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso ele falando que isso é obrigação de cada um de nós cumprir. Só que, do jeito que Jesus está falando com o jovem rico, ele falou assim: Isso aqui é o mínimo. Isso aqui até os fariseus fazem. É o mínimo. E aí vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mover do Espírito Santo. O Espírito Santo encheu de vida. Mas olha essa situação da ação do Espírito Santo. Observai, observai, observai. Vamos lá aqui. Vamos ver. Um certo homem, chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu o campo e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia de venda, levando apenas a outra parte. Depositou-a aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse a Ananias: Por que tomou conta de Satanás do teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo. Acaso não podias preservar sem vendê-lo? E depois de vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus.
Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que ouviram. Os moços se retiraram dali, levaram-no para fora e enterraram. Depois de umas 3 horas, entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe: Dizem, mulher, foi por tanto que vendestes o vosso campo? Respondeu ela: Sim, por esse preço. Replicou Pedro: Por que combinaste para pôr à prova o Espírito do Senhor? Então nós temos aqui dois pecados. Primeiro, mentir ao Espírito Santo e pôr à prova o Espírito Santo. Estão ali à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido, não de levar-te também a ti. Imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Entrando, aquelas moças acharam-na morta. Levaram-na para fora e enterraram junto do seu marido. Então, é um ato do Espírito Santo. Aliás, dizem que tem aqui, inclusive citando lá, sobre Tomé, provavelmente tenha feito isso, no livro apócrifo chamado Atos de Tomé, citações 6 e 8, né, onde diz que ele quis persuadir os jovens. Eu conheço bem pouco sobre a história, tá? E por causa disso ele mandou aquela pessoa, decretou aquela pessoa morrer. E é um ato de agouro, né? E é diferente do que é pregado em Atos dos Apóstolos 5, por exemplo. O fato é que o cristão deve reprimir o ódio, estando preparado para sofrer mais ainda, tendo misericórdia pela fraqueza alheia. Não deve negligenciar a correção. Existem dois tipos de injúria: a que envolve dinheiro e a que envolve um ato. Além de não fazer o mal, devemos fazer o bem. Já lemos Mateus 5,41. Agora quero ler com vocês 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, 7, que diz assim: Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza ou constrangimento. Deus ama quem dá com alegria. Aliás, isso aqui, para um ex-protestante como eu, tomei um choque. Porque esse versículo é muito utilizado à exaustão em dízimos e ofertas. No momento de dízimos e ofertas de um culto protestante. E Santo Agostinho diz que esse versículo é voltado ao dar a alguém como ato de misericórdia. Você dá com alegria porque você entende o processo, o projeto de Deus para aquela obra ali. Não para si, mas para ajudar o outro. Então é uma visão totalmente diferente do que os neopentecostais, do que os pentecostais, do que os protestantes em geral colocam a respeito desse versículo. E aí, pegando o versículo antes, que também é usado a exaustão, convém lembrar: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão semeará. Então, ela não está falando necessariamente de ofertas. Quando ele fala de generosidade, de liberalidade, de mesquinhez, ele está falando de auxílio ao próximo. Porque era com isso que a igreja primitiva se preocupava. Não com uma prosperidade financeira. Amemos quem nos persegue. Mateus 5, 43 a 48, já lemos, mas vamos ler novamente. Já lemos, vamos lê-lo novamente. Tendes ouvido o que foi dito: amarás teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai no céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Se amais
somente os que vos amam, que recompensa tereis? Ah, fazem assim os próprios publicanos? Se saudai apenas os vossos irmãos, que fazem de extraordinário, não faz isso também os pagãos? Portanto, sede perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. E o que te leva à perfeição é justamente não agir por casualidades, é agir em crescimento espiritual. A perfeita misericórdia não pode estender além do amor ao inimigo. Vossa alma deve ser perfeita enquanto alma. E assim como Jesus, assim como Deus é perfeito enquanto Deus. Existem homens que odeiam até os que amam. Filhos luxuriosos que odeiam o pai que põe limites. Pais que odeiam os filhos que não são do jeito que ele queria. São práticas que acontecem. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2, diz assim: Quando o Senhor teu Deus as tiver entregado e tu estiveres vencido, então voltarás ao interdito. Não farás pactos algum com elas, nem tratarás com misericórdia. Essa é uma permissão dada para aqueles que são fracos. E quando vemos citações assim na Bíblia, são duas citações que Santo Agostinho afirma que é direto a Judas Iscariotes. Que é Salmo 68, 23. Do Salmo vai ser um pouquinho mais difícil, porque essas referências, quando se trata de salmos, é bem complicado, porque diferencia entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Então vamos ver aqui. 68, 23. Torne-se a sua mesa um laço para eles e uma armadilha para os seus amigos. E 108, 9. Ele faz uma referência aos fariseus. Vamos lá. Fiquem órfãos seus filhos e viúva sua esposa. Uma referência a Judas Iscariotes. Só um instante. Então vamos lá. Bom, nós temos que abençoar. E agora, Santo Agostinho, isso aqui tudo foi tirado do livro de Santo Agostinho, tá? Todas essas referências. E aí, nós vamos pegar de uma por uma. Vamos lá então. Vamos começar com Romanos, capítulo 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai-os e não os praguejeis. Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24. Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres por terem recusado a arrepender-se. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque tivesse sido feitos em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio. Há muito tempo elas teriam se arrependido sob silício e cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirado até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro de seus muros, subsistiria até esse dia. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Então, aqui é uma sentença pesada para aqueles que se recusaram a se arrepender, que é tido como pecado contra o Espírito Santo. Lucas, capítulo 10, versículos 13 a 16. Ai de ti, Corozoaim, ai de ti, Betsaida. É o mesmo texto. É o mesmo texto. Mesmo texto. Só que tem uma diferença. Eu vou pegar aqui no versículo 16, que é o seguinte: quem vos ouve, a mim, ouve. Quem vos rejeita a mim, rejeita.
e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Se rejeita o Pai, se rejeita o Filho, rejeita o Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 14. Alexandre o ferreiro me tratou muito mal. O Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Atos dos Apóstolos, quando ele fala, chamando o sumo sacerdote hipócrita, né? Salmos 2:1. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Salmos número 21:19. Reparte entre si as minhas vestes e lança sorte sobre a minha túnica. É o que fizeram com Jesus. Mas foi profetizado pelo salmista. 1 João 5:6. 5:16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Nem os pecados veniais. 1 Coríntios 7, 14 e 15. Porque o marido que não tem fé e é santificado pela sua mulher, assim como a mulher que não tem a fé é santificada pelo marido que recebeu a fé. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros quando na realidade são santos. Mas se o pagão quer separar-se, que se separe. Em tal caso, nem o irmão nem a irmã estão ligados. Deus vos chamou a viver em paz. Lucas 23:34. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles dividiram suas vestes a sortear. Atos capítulo 7, 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. A estas palavras expirou. E 2 Timóteo 4, 14 a 16. 2 Timóteo. Aí já falamos do versículo 14, mas vamos repetir aqui. Alexandre Ferreiro, que me tratou muito mal, o Senhor há de lhe pagar pela sua conduta. Tu também guarda-te dele, porque fez oposição cerrada à nossa pregação. E em minha primeira defesa não houve quem me assistisse, todos me desampararam. Que isso não seja imputado. Penitências que Deus não nos aceita. Mateus 27:4. Nem todo arrependimento é aceito por Deus. O pecado contra o Espírito Santo não é perdoado nem aqui e nem no século vindouro. Mateus 12, 31 a 33. Vamos lá. Por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Se não oras por alguém, nem por isso deve orar contra ele. É uma repreensão contra o agouro. E essa repreensão está em Romanos capítulo 12, versículos 14 a 17. Lembrando que todos esses versículos são citações do próprio Santo Agostinho, tá bom? Abençoais que vos perseguem, abençoais e não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, vivei em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos com as coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. E, por fim, nós temos aqui Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Não vou mais ler Atos 7, 59 e 60, que já lemos. Romanos 6. A vingança pedida pelos mártires consiste na destruição do reino do pecado. Romanos 6, 12. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais a seus apetites. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo meu corpo e mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo ser excluído, depois de eu ter pregado aos outros. Os que oram pelos inimigos, oram por aqueles que são corrigidos, e não oram contra os incorrigíveis. Voltamos aqui, desculpa aí por sair, mas vamos lá. Isaías 5:6. Eu farei devastada, não será podada nem cavada, nela crescerão apenas aças e espinhos. Vedarei as nuvens derramar sobre a chuva sobre ela. Oséias 6:6. Porque eu quero o amor mais do que sacrifícios e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E Mateus 5:7, dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí a gente termina o vídeo por hoje. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe e até a próxima.